Moisés é um dos personagens mais importantes da Bíblia. Ele foi o líder que libertou os israelitas da escravidão no Egito e os guiou através do deserto até a terra prometida. Moisés também foi um profeta e recebeu de Deus os 10 mandamentos. A história de Moisés é repleta de eventos milagrosos e emocionantes. Mas, apesar de toda a sua importância, Moisés não foi permitido entrar no paraíso. Isso parece um paradoxo, pois Moisés era um homem justo e obediente a Deus. Moisés nasceu no Egito, filho de um casal de hebreus. Quando ele era bebê, sua mãe o colocou em um cesto no rio Nilo para salvá-lo da morte, pois o faraó havia ordenado que todos os bebês hebreus fossem mortos. O cesto foi encontrado pela filha do faraó, que o adotou e o criou como seu filho. Moisés cresceu como príncipe egípcio, mas sempre se lembrava de sua origem hebreia. Quando ele tinha 40 anos, ele viu um egípcio espancando um hebreu. Moisés interveio e matou o egípcio. Como resultado, Moisés foi forçado a fugir do Egito. Passou os próximos 40 anos no deserto, trabalhando como pastor. Um dia, enquanto ele estava pastoreando suas ovelhas, ele viu uma sarça ardente. Moisés aproximou-se da sarça e ouviu uma voz que lhe disse: "Eu sou Deus, o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó." Deus disse a Moisés que ele deveria libertar os israelitas da escravidão no Egito. Moisés relutou em aceitar essa missão, mas Deus o convenceu. Moisés voltou ao Egito e exigiu que o faraó libertasse os israelitas. O faraó se recusou e Moisés e os israelitas foram forçados a fugir do Egito. Deus guiou os israelitas através do deserto durante 40 anos. Durante essa jornada, Moisés realizou muitos milagres, incluindo a abertura do Mar Vermelho, a provisão de maná do céu e a entrega dos 10 mandamentos. Finalmente, os israelitas chegaram à terra prometida. Moisés não entrou na terra prometida, pois Deus o proibiu por sua desobediência. A proibição de Moisés de entrar no paraíso é um mistério que ainda não foi totalmente resolvido. No entanto, há algumas interpretações possíveis. Uma interpretação é que Moisés foi punido por sua desobediência a Deus. No livro de Números, capítulo 20, Moisés e Arão estavam no deserto de Zim, quando a comunidade israelita ficou sem água. Moisés clamou a Deus por ajuda, e Deus disse-lhe para falar à rocha para brotar água. Moisés, porém, ficou irritado com a comunidade israelita e, em vez de falar à rocha, bateu nela com a vara. A água brotou, mas Deus ficou zangado com Moisés e Arão por não obedecerem às suas instruções. Outra interpretação é que Moisés não estava preparado para entrar no paraíso. O paraíso é um lugar perfeito, e Moisés ainda não era perfeito. Ele ainda era um homem imperfeito, sujeito ao pecado. Independentemente da interpretação correta, a proibição de Moisés de entrar no paraíso é um lembrete de que mesmo os homens mais justos e obedientes a Deus podem cometer erros. Mesmo impedido de entrar no paraíso, Moisés não se desesperou. Ele sabia que seu destino era guiar o povo escolhido até a terra prometida, e isso ele fez com uma devoção inabalável. Subiu o Monte Nebo, a poucos quilômetros da fronteira, e de lá contemplou a terra que nunca pisaria. Uma terra verdejante que fluía leite e mel. Mas a tristeza não o consumiu. Em vez disso, Moisés sentiu uma profunda paz. Ele havia cumprido sua missão, libertado os israelitas e lhes dado as leis que os conduziriam. A vida de Moisés terminou de uma maneira misteriosa. A Bíblia apenas diz que ele morreu ali, no Monte Nebo, na terra de Moabe, defronte de Jericó. Alguns dizem que ele foi levado por Deus, num instante, sem dor nem sofrimento. Outros acreditam que ele faleceu de velhice, contemplando a terra prometida, com o coração transbordando de gratidão. Mas a história de Moisés não acabou com sua morte. Sua vida e ações se tornaram alicerces da fé judaica e cristã. Seus escritos continuam a inspirar milhões de pessoas em todo o mundo. Ele é símbolo de coragem, liderança, fidelidade e, acima de tudo, de um vínculo inquebrável com o divino. Mesmo com a porta do paraíso fechada, o legado de Moisés permanece aberto para qualquer um que busque a libertação da opressão, a clareza das leis divinas e a força para guiar outros, mesmo que a jornada seja árdua e o destino esteja apenas além do horizonte.
A história de Moisés, portanto, não é apenas sobre um homem que não entrou no paraíso, mas sobre o líder que abriu as portas da liberdade para todo um povo e cuja luz continua a iluminar o caminho para a terra prometida de cada um de nós. Então, o que restou de Moisés? Não a entrada no paraíso, mas algo grandioso e imperecível. A memória de um homem que ousou desafiar o faraó, enfrentar o deserto e, com a vara nas mãos e a fé no coração, abriu caminho para a liberdade.